E aí teve um momento do acidente, era uma curva, não tinha o que fazer, só deu tempo de eu levantar a roda dianteira. Aí ela, bateu, me arremessou. Eu parei, parece que a 300 metros da erosão. Isso tudo fui capotando. Sou Thiago Fantozzi. Tenho 43 anos. Para mim, aprender a andar de moto e escovar o dente foram coisas paralelas, sabe? Aprendi muito pequeno. Sou suspeito de falar que estar em cima da moto, para mim, é uma das grandes felicidades que eu tenho. E eu aprendi a andar com 4 anos de idade. Minha primeira corrida foi com 7 anos, no pré-mundial que teve em Campos do Jordão. E eu sempre, correndo de motocross, eu não tinha muito... Até porque eu corria numa época que não tinha muitos pilotos, na nossa idade. Então a gente corria todo mundo ali, meio que na mesma categoria, eu e meus irmãos. Dos 14 para os 15, a minha maneira de revidar o que eu tomava pau dos meus irmãos no motocross era nas trilhas. E foi aí que eu comecei a me desenvolver em trilha, velocidade, sempre gostei de velocidade. Fui pro rally. A minha primeira participação como piloto foi em 99. Aí eu tive uma explosão eu tive uma ascensão grande no rally, eu fui um dos pilotos mais jovens a vencer de moto. É muito louco, porque na vida às vezes você aprende mais com os tombos que você leva do que com as vitórias, com os troféus que você leva para casa. 2011. Esse era um ano bem importante para mim, Eu larguei, eu passei o Jucabala, que já é um piloto que era forte, eu passei ele. Eu de verdade, eu tava muito focado, todas as curvas, eu tava no meio da estrada, não tava espalhando, não tava... Nesse trecho específico, eu teria acelerado tudo, e daí na erosão, na curva não tinha o que fazer, só deu tempo de eu levantar a roda dianteira. Aí ela, bateu, me arremessou. Eu parei, parece que a 300 metros da erosão. Tinha quebrado o fêmur na bacia e tinha fratura exposta no cotovelo. Eu tava caído, eu nem pensei que eu tava saindo da prova. Aí quando eu entrei na maca, que foram me colocar no helicóptero, eu falei, caramba, tô saindo da prova. Aí foi a primeira vez que eu comecei a chorar. E foi muito louco, porque foi a primeira vez em tantos anos correndo que eu vi minha mãe chorando, cara. Que na verdade, o que aconteceu? Eu voltei aí, e você sempre tem aquela coisa, do acidente, você fala, não vou correr mais e tal. Eu nunca falei isso. O meu irmão sempre falou, eu nunca falei isso. Essa foi a primeira vez que eu falei, não vou correr mais, chega. No terceiro dia, eles falaram, Fantozzi, sua moto não aconteceu nada. Aí foi o momento que eu falei, cara, então guarda a moto que o ano que vem a gente vai voltar. Se você já tomou um capote na vida, saiba que isso não é o fim, e sim um episódio da tua história. Bem-vindo ao Capote Podcast. Fala pessoal, meu nome é José Cruvinel, sou mountain biker, médico do esporte e cirurgião do trauma. Meu nome é Luiz Giglio, sou guitarrista, baterista, amador, médico, ortopedista e traumatologista e especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. Para começar, a gente tem que começar sempre do início, que é quem é Thiago Fantozzi? Boa noite, pessoal. Boa prazer. Noite. Eu fico muito feliz pela lembrança. Infelizmente, as lembranças elas são de capotes, não das vitórias, Mas eu acho que faz parte nessa carreira, nessa, vamos dizer, trajetória aí no meio do esporte. O rally, ele de fato tem essa característica, de ser uma prova muito rápida. Eu que corro de moto, a gente acaba ficando um pouco mais exposto. Você corre de moto desde quando? Eu comecei a andar de moto... Zé, vou te falar que, pra mim, aprender a andar de moto e escovar o dente foram coisas paralelas, sabe? Aprendi muito pequeno, sempre tive exemplos dentro de casa. Então, meus irmãos andavam, meu pai andava, meu tio, meus primos. E eu aprendi a andar com 4 anos de idade. Minha primeira corrida foi com 7 anos, no pré-mundial que teve em Campos do Jordão, em 87. Já entregando a idade aqui. Já entregando. Mas, e aí ao longo da vida a gente teve sempre essa presença do esporte muito intensa nas nossas vidas. Mas a modalidade era motocross? Sempre motocross, sempre circuito fechado, menor de idade, sem carta, então sempre foi nessa história de circuito fechado, mas a gente também andava muito outdoor, em trilhas, e eu sempre tive essa excelente referência dentro de casa, então meu pai, meus irmãos, todo mundo teve muito uma veia muito competitiva, sempre teve desempenho muito... à frente das outras pessoas do comum. Tu tem quantos irmãos, cara? Tenho 2 irmãos. Sou o terceiro, mais novo. Tu é o mais novo. É. Qual a diferença de idade?
Vai dar mais ou menos 2 e 1. O mais velho é 3 anos mais velho. Ah, e então o todo do mundo meio- começou cedo pra caramba. Todo mundo começou cedo pra caramba. Eu, o mais novo, porque praticamente que a gente começou tudo na mesma época, talvez os meus irmãos um pouco antes. Eles tiveram a vantagem que eles sempre ganhavam moto nova, né? Tu Eu sempre pegava a que sobrava. É que se uma família normal, os caras passam a roupa. Na família roupa... os caras passam a moto, né? Pô, pega a moto do mais velho ali. Sobrou, aqui, ó. E que marca que era, cara? Que moto que era? Cara, eu tive... A minha primeira que eu aprendi é uma Italjet, nem sei que marca que era aquilo, motor de cortar grama. Tenho até hoje. Depois eu tive uma PW80 que chamava Big Wheel, que era um pneuzão gordo, combinava bem com o meu biotipo, que meu era bacana. Essa cara, moto... pra quem vai estar só ouvindo, cara, o Fantosa é magro pra caramba, assim, É agora. Não, agora já faz um tempo. Na verdade, é muito louco porque eu emagreci numa época que todo mundo engorda, que é quando faz intercâmbio, cara. Com 14 anos, 15 anos, foi quando eu fui fazer intercâmbio, mão de vaca, gastando em dólar. Eu falava, vou gastar? Então eu emagreci. Tipo, emagreceu. Aí... Enquanto a galera engordava, mas enfim. E aí, desde então, o esporte sempre ajudou, né? Sim. Comer a gente come bem, mas o esporte ajuda a manter aí. E eu sempre, né, correndo de motocross, eu não tinha muito... Até porque eu corria numa época que não tinha muitos pilotos, né, na nossa idade. Então a gente corria todo mundo ali, meio que na mesma categoria, eu e meus irmãos. Então você tem uma diferença de 3 anos, quando você tem 9 anos, 10 anos, é uma diferença muito grande. Biologicamente, nessa época é grande a diferença. Né? Então, pra mim, não tinha como, assim, era ridículo. Eu tomava várias voltas, né? E ficava fechando os outros pra deixar meus irmãos passarem. Essa foi minha infância, até uns 13, 14 anos. Imagina 3 irmãos no circuito, né? Era uma gangue. Atrapalha eles. Era bem uma gangue mesmo. E aí, vamos dizer, dos 14 para os 15, a minha maneira de revidar o que eu tomava pau dos meus irmãos no motocross era nas trilhas. E foi aí que eu comecei a me desenvolver em trilha, velocidade, sempre gostei de velocidade. E aí, naturalmente, Aí eu fui caindo para esse mundo do rally. enduro, começou o enduro e foi pro rally. Fui pro rally, meus irmãos, meu pai sempre esteve à frente, né? Tanto da criação dos Sertões, como o primeiro rally que teve, o Rally Inca. Não sabia. É isso que eu queria entender, porque tipo, tu viu que se tem influência em casa dos 3, provavelmente teu pai... Sim, meu pai foi, obviamente, o Moro primeiro ali, que não sei como ele convenceu a santa da minha mãe. Isso tem dificuldade. Aí pro rally, primeiro rally dos Sertões, seu pai tava. Meu pai tava. Meu pai que juntou ali as principais figuras que foram quem... vamos dizer, fizeram o Rally de São Francisco, o Rally dos Sertões. E ele saiu de Campos, o primeiro, não foi? Saiu de Campos do Jordão. Saiu de Campos. Cara, sabia que eu tenho uma camisa? Eu tenho uma camisa polo que tem o trajeto do primeiro Rally dos Sertões, lindo. cara. Vai amanhã no plantão? Com ela? Eu vou achar ela. Aquela série é bem Essa daí é linda, cara. Essa daí Cara, tem valor. Ela é sensacional. E ela saiu de Campos. Eu só não lembro a cidade que chegou, cara. Eu não sei se era Salvador. Natal, talvez? Não, pode ser. E era assim, era muito. Ele saiu de Campos e foi. E os caras falaram que a organização era uma zona. Não, era bizarro. Era Primeiro bizarro, evento de qualquer coisa já é complicado. Agora tu imagina, tipo, o rally. E foi o quê? 94? Em 93. 93. Entendeu? Assim, não existia celular, cara. Não tinha, era mapa. O celular... Era mapa. Sabe que a iPhone surgiu em 2006, né? Acho que o primeiro é 2004, 2006. Imagina você navegar num mapa. Você tem que olhar, você tem que olhar pra direita e você tem que ver se na frente tá pra direita, entendeu? E o motociclista não tem navegador, né? Não, ali vai tudo. Teve. Não. Nessa época acho que nem carro. Não, carro entrou em 97. Nessa época era só moto, nem carro. Começou com moto o Rally dos Sertões, então. Mas assim, tem histórias cômicas, assim, do tipo, da organização montar largada, largar todo mundo, e não, a largada era pra lá. Tipo, não é que a planilha tava errada, os caras foram largados pro lado errado. Rio Grande do Sul, os caras tomando mate, o cara, cheguei. Não, peraí que tu passou um pouco. Loucura. Inclusive, o próprio Dr. Cleimar, né, que é uma figura ícone nos Sertões, ele conta, né? Ele ia de moto, de DR. Imagina, ele fazia o resgate de moto, era uma moto para cobrir o rally inteiro. Era o médico do Rally dos Sertões. Esse vale uma menção ao Dr. Cleimar, que, cara, eu posso afirmar que ele foi, acho que um dos primeiros caras que começou a desenvolver medicina de aventura aqui no Brasil. Quando lançaram Você vê que ele não tem parafuso. Ele é mais doido que todos nós juntos. Ele é um cirurgião que ele virou e falou assim, não, eu vou acompanhar, eu vou de equipe médica, ele ia. Cara, ele que me levou pro rally, ele desenvolveu tudo.
Patrono do rally. Ele Da é. hora, velho. Pintou a sua unha, então. Foi, Que pintou. Nos Sertões tem isso, né? O cara que vai a primeira vez tem que pintar a lá unha. o batizado. Depois de terminar ou quando chega já? Na hora que chega. Pra você saber que você é um novato. Ah, entendi. A identificação. E aí o Clemar, ele... Nossa, o Dr. Clemar é um... Eu acho, cara, o que... Se não fosse... Acho que eu não seria nada do que eu sou hoje se não fosse obviamente, ele. essas pessoas, elas têm muita referência, né? Quem fazia coisa lá na década de 80, 90, a gente vê o que a gente tem à nossa disposição hoje de tecnologia. Imaginar isso há 30 anos atrás E não é um evento que tu organiza, tipo, vou organizar na Paulista, tá ligado? Cara, eu vou organizar no no Sertões. meio do nada, no meio do nada. Em 93, um bando de louco em cima de uma moto no meio do mato pra ir pra um lugar que ninguém nem sabe chegar direito. O teu Genial. primeiro rally, você entrou nos Sertões em que ano? Primeiro rally? Meu primeiro rally é que assim, eu considero a minha ida no rally independente da minha participação competindo de moto, Certo. né? Porque você tá no Sertões, você tá no Sertões. Você tá no Independente se você tá na equipe médica, você tá na organização, você tá como imprensa, você tá acompanhando. É uma loucura. Você faz parte do rally, todo mundo vivencia aquilo muito intensamente. Então, Teu primeiro papel foi? O meu primeiro papel foi acompanhando meu irmão correndo de moto em 97. Foi de apoio. Aí em 98, meu pai era diretor de prova. Meu pai, durante acho que uns 5 ou 6 anos, foi diretor de prova do rally. Foi ele que deu essa cara da equipe técnica, que é até hoje. Então, vários dos profissionais que tem lá, toda essa equipe aí do saques e tudo mais, foi parte dessa, vamos dizer, estruturação que meu pai fez no rally lá atrás. Na época ainda quando o Marcos Tava na frente. comandava. E aí, em 98, eu fui acompanhando meu pai, eu era assistente dele. Qual que era a minha função? Meu pai, ele como diretor de prova, né, ele ia de helicóptero. Então, a mala dele, ele precisava deixar na recepção do hotel às 4 horas da manhã. Então, a minha função era pegar a mala do quarto dele e deixar no hotel. Aí eu entrava numa van, que na época estava até o pessoal da Jovem Pan cobrindo, e eu ia de van até outra cidade. O que na época, que também perdeu um pouco muito hoje, o que era na época os Sertões, que, enfim, felizmente, até que senão isso atrapalha a competição, não tem mais hoje. Era uma grande festa. Era uma festa, era farra. Os gringos vinham pra cá, era farra, Brasilzão, mas assim, na essência, década de 80, 90. Da hora, né? Não, então eu fiquei durante 10 dias, praticamente que assim, eu chegava na cidade, farra, 4 da manhã, ia pro quarto, bebaço, pegava a mala dele, deixava na portaria, entrava na van, ia dormindo até outra cidade. Chegava na outra cidade às 4 horas da tarde, de novo, já falava farra. Mas o teu pai tinha que percorrer o circuito. Ele ia de helicóptero, porque ele era diretor de prova. Tá. Então ele, enfim, Ele tinha que acompanhar, porque... ele era responsável pela parte da cronometragem também. Então ele tinha essa função que consumia ele durante a noite. Ele ficava muito envolvido para lançar, porque você todo dia, né? Como que funciona os Sertões? Todo dia você tem uma largada nova e ele não é uma corrida em linha, né? Não larga todo mundo junto. Então você tem o seu horário ideal, eu tenho o meu horário ideal, o Zé tem o horário ideal dele, e obviamente que no final do dia vai ser o tempo, né, a diferença do horário que você chegou do seu horário de largada. Teu tempo de percurso ali. Seu tempo de percurso. E cara, agora uma curiosidade, por exemplo, nós somos 5 equipes diferentes, que é a Dani, o Donald, tu, o Zé e eu. Como é que a gente classifica para escolher o horário ideal? Então, por resultado. Mas então começou hoje. Aí no caso do primeiro dia, a gente faz a gente faz o que a gente chama de prólogo. Então é um circuito de 1 km, 2 km, que não vale para o resultado final, mas ele serve unicamente para definir a ordem de largada do primeiro dia. Entendi. Aí você fez o melhor tempo no prólogo, vai largar em primeiro, em segundo, terceiro. Pode ser que o Donald, que largou em último, faz o melhor tempo. Sim, entendi. Não necessariamente ele vai precisar passar alguém no meio, porque os 10 primeiros largam de 2 em 2 minutos e depois larga de minuto em minuto. Então, por exemplo, se eu larguei 2 minutos atrás de você e cheguei no final a 1 minuto, eu tirei 1 minuto de você. Cara, e é importante explicar... E aí no outro dia eu largo na frente, entendeu? Entendi. Vamos explicar para o pessoal entender qual que é a logística, porque no rally ele sai de uma cidade e vai para outra, mas tem um deslocamento inicial, final e é especial. Explica o que é o deslocamento inicial, a especial e o deslocamento final. Isso. O deslocamento, ele nada mais é que um trecho urbano, na grande maioria das vezes, ou que você vai estar passando por asfalto, regiões que são muito populosas, enfim, para garantir uma segurança da prova e da população local, você
a organização ela te dá um tempo para você fazer esse percurso, que é um tempo bem folgado, não vou dizer bem folgado, mas é um tempo folgado. Que você inclusive pode parar para abastecer, você pode parar para comer. Tem que respeitar a lei de trânsito. Você respeita a lei de trânsito, tudo. Imagina o cara com o carro todo adesivado lá, no deslocamento 180 inicial, por hora, chega no cruzamento, cara. No farol vermelho. Vem, assim. No farol vermelho. Tem Tem que respeitar. E assim, e se você tem... Se você, obviamente que assim, a autoridade, né, a polícia militar é a autoridade máxima. Se você faz qualquer besteira no trânsito, você pode correr o risco de ser multado, você pode correr o risco de ter o veículo apreendido. Cara, então é uma prova, tipo, que tu tá inserido ali no ambiente real e que tem as leis da prova e as leis da vida. Só que assim, isso, aí que tá. Isso é o deslocamento inicial. Tá. Aí depois que sai da área urbana. Aí chega num ponto que aí é largada, que aí é tem uma nova trecho relargada. especial. Então vamos lá. O trecho inicial, vamos dizer que são 50 quilômetros, você vai ter 1 hora para fazer. Naturalmente, você vai fazer em muito menos de 1 hora. Então, você chega lá, você vai esperar dar o seu horário ideal para largar. Só que, desculpa, para eles entenderem, esse deslocamento ele pode ser 10 quilômetros ou ele pode ser 200 quilômetros? 300 quilômetros. Sim, variável. É uma coisa então, acontece muito grande. A gente de moto... A gente, nos últimos anos, a gente está tentando colocar a largada das motos sempre começando às 7 horas da manhã, o que é muito inteligente em função da hora do dia. Esse horário ele variava muito, mas hoje a gente sempre bate em 7 horas da manhã. Vamos dizer que a gente tem um deslocamento inicial de 300 quilômetros, a gente está falando de 4 horas, então a primeira moto larga às 3 horas da manhã, larga no escuro. Larga no escuro, vai fazer esse deslocamento inteiro no escuro. Vai praticamente fazer tudo no escuro. Tudo no escuro. Aí chega lá às 6, 6 e meia, vai ficar... Daí já tem uma estrutura das equipes de apoio para dar esse suporte na largada lá da especial. Que você vai chegar, você vai ter que esperar, você quer ir no banheiro, precisa comer. Porque aí começa o rally. Porque aí ali é o trecho especial. Aí o trecho especial, que ele varia de 150 a 500 quilômetros, ele é um trecho que... por estrada de terra, na grande maioria das vezes, que aí a equipe técnica do Rally dos Sertões, ela é responsável por deixar tudo fechado para ninguém entrar e ninguém sair. Porque uma vez que os caras largaram, o pau tora. Cara, então, eu sempre achei isso muito... Tô diminuindo a quantidade de palavrões que eu falo. Não, aqui, pode falar, porque... Eu acho isso muito foda, cara, porque... Eu acho o piloto de corrida provavelmente o esporte mais difícil. Porque, cara, hoje eu acho que a coisa mais difícil que tem pra fazer, principalmente da galera mais nova, é se concentrar. Se eu te der esse iPad e mandar tu ler esse texto aqui 5 minutos sem falar com ninguém, sem olhar pro teu celular, sem falar com a Dani, sei lá, sem tomar uma água que seja, é muito difícil. Agora tu imagina, tu tá correndo a, sei lá, muitos quilômetros por hora, o tempo inteiro pensando lá o Verstappen, esses caras. Aí tu pega... O cara correndo, calma, eu não terminei. O cara correndo a 200, a 150 por hora numa pista de terra que não passa 2 bois junto de lado, cara. Pelo amor de Deus. Essa é uma característica do rally muito particular. Uma que é o que o Zé falou, né? Os trechos que a gente anda normalmente são os piores trechos. Então a gente vai pegar a estrada. Eu imagino que os caras selecionem mas a gente tem que pegar aquela que ninguém usa. Então é a que está realmente bem estragada. E uma característica é exatamente ser um trecho inédito, né? Então ninguém sabe por onde vai passar. O mapa ele não é divulgado, ninguém sabe o roteiro. É surpresa. É surpresa. Sim. Então ninguém pode ir lá treinar. Então diferente de um circuito fechado... Sim, claro. Que você verdade, né? Tem mais essa você ainda, tem que cara. ficar... Então, o cara conhece o circuito do Interlagos, de Mônaco... Eu acho que assim, cada macaco no seu galho, e cada modalidade com a sua particularidade. Então é obviamente que quando você está... passando muitas vezes no mesmo lugar, repetidamente, aí você começa a bater naquele milésimo do milésimo do milésimo. No rally não existe isso. Tanto é que o rally, às vezes, permite você fazer um erro, passar reto numa curva e voltar, porque a gente está falando em 500 quilômetros, que naturalmente o seu concorrente também vai fazer ali, vai ter um deslizezinho. Precisa ser perfeito, né? E tu também não está lutando por milissegundos, né? E aí o que acontece é que a gente... um piloto experiente, ele nunca está andando no seu limite, porque no seu limite a cagada vai acontecer. Então, o capote vai rolar. O que a gente brinca assim, né? Não existe uma porcentagem, mas assim, falando em porcentagem, a gente tenta bater naquela história de falar, você tem que estar andando a 70% do seu limite. Então, fazendo uma analogia, que eu faço muita analogia do rally com o dia a dia na cidade, porque para mim o dia a dia na cidade é um rally.
O cara lá seguindo o Waze, a senhora passando, o cachorro, o ônibus. Quem é de São Paulo também esse troço de... É uma loucura, é uma loucura. Doideira, né? E eu falo assim, não acho que moto é perigoso. Perigoso é quem tá em cima. Então, para mim tem 3 tipos de piloto, né? Que não diria em São Paulo e no rally. Você vai ter aquele piloto que tá andando 100% seguro. Você tem aquele piloto que se o cara entrar sem dar seta, ele vai se acidentar. E você tem aquele terceiro nível que se o cara entrar sem dar seta, ele vai morrer. O que a gente infelizmente vê muito no trânsito é o cara do terceiro nível. Principalmente a gente, né? Sim, é o que mais pega. Cara, o mercado da ortopedia, da traumatologia, venha que cai. E cara de moto, assim, E o que é muito louco, que assim, você fala, não, então vamos dizer que aqui o terceiro ponto aqui é o cara que morre a 80 por hora. Não, não é 80 por hora. Depende da prática dele. Você é qual? Que eu estando a 100, eu tô no meu nível 1. Não, tá em qual você dos 3 aí, qual que você tá? No rally? Nos Sertões? Não, já várias vezes me coloquei no nível 3. Graças a Deus. Não, mas pô, ele tá competindo. Mas eu tô, de fato, eu agora, tenho duas coisas que são importantes. Eu tô lá num ambiente propício para isso. A gente acabou de falar de toda a parte a infraestrutura da organização para dar suporte para um rally. É bizarra. Não, cara, o Zé sabe lá disso. Tu tá correndo, cara. Então são helicópteros de resgate, você tem um monitoramento em tempo real, equipado, que a organização sabe. E entre nós, um equipamento. A planilha é perfeita. Não, o cara que faz a planilha... Aí há controvérsias. É o do Sax. Aí há controvérsias, não vão entrar em polêmicas. Ela é animal, é difícil ele errar. Não, é que eu acho... o meu ponto, e eu bato nessa tecla desde 2005... Então estamos falando aí que já faz 20 anos. É que são muitas informações, entendeu? Eu acho que a planilha tem muita informação. Não, concordo. Mas assim, do ponto de vista, se você for levar em consideração a planilha, o cara é a 300 uma curva na tua, ele acerta sempre. Sim. O Du é um cara muito... A precisão da planilha ela é perfeita. No entanto, que tem uma coisa que eu queria que você explicasse para todo mundo. O que são as curecas? As curecas tem perigo aí na frente. Curecas se liga. Você tem uma cureca, 2 curecas e 3 curecas. 3 curecas, teoricamente, é o grau 3 do CREL. Assim. É perigo mortal, exato. Porque você tem lá, você vai estar lá na planilha, lomba a 300 metros. Vai estar lá. Aí ele vai botar uma cureca que é um ponto de exclamação. Ou 2, ou 3, ou nenhuma. Mas como é que o cara da moto fica? Ele tem uma pinha ali, ele fica vendo as curecas? Ele tem uma pinha na frente. Fica passando as informações. E as informações, normalmente, elas vêm em símbolos. Então, vai aparecer lá, por exemplo, MBVLC. Pra você também, cara. Seria mata-burro longitudinal com vão central. E aí ele bota uma cureca. Se você botar uma cureca, é assim... Uma cureca, cuidado. É atenção. 2 curecas, fica esperto. 3 curecas meu irmão. Você vai morrer. Se frear, você morre. Você vai morrer. Tá. Aí é realmente perigo de morte. Então são abismos, são buracos muito grandes. Agora, fala sério. Você diminui velocidade em qual? Cara, ultimamente nenhuma. Tá vendo? É por isso que eu falo que tem muita informação na planilha. Mas aí que agora nós vamos entrar no ponto, assim. Agora que, até pra mim, que a gente tá... O Zé, ele faz os rally aí e tal, ele manja de tudo. Mas para entrar na questão do capote, que agora eu tô mais inteirado com o negócio aqui, entendo como é que funciona, o que é cureca, o que não é. Até um pouco de sigla básica aqui. Essa edição que tu estava participando, onde tu machucou o cotovelo, que a gente vai chegar, que é esse capote que a gente quer englobar aqui, que ano foi? Isso foi 2011. Cara, então tu já era vetera. Já. A tua primeira participação foi como piloto. A minha primeira participação como piloto foi em 99. Aí eu tive uma explosão eu tive uma ascensão grande no rally. Eu fui um dos pilotos mais jovens a vencer de moto. Tu tinha quantos anos na primeira participação? 19. Aí eu fui campeão com 21. E eu tive um período ali, eu tive 5 anos que eu terminei entre os 3 primeiros na geral. Agora, mesmo tendo problemas adversos, assim. Seja problemas mecânicos, ou seja... A gente padece muito de infraestrutura, né, no Brasil, quando se diz esporte. Eu, com 21 anos, meu pai uma hora bateu nas costas e falou, amigão, patrocínio acabou, se você quiser correr, se vira.
E desde então, para mim, foi sempre uma luta, vamos dizer, solitária. Sempre tive grandes assim, patrocinadores, que sou eternamente grato. Mas, de certa forma, nunca foram coisas fáceis, né? Tô agora, a gente tá para fechar os Sertões, não sei o quê. Eu estava fazendo uma avaliação, eu descobri que essa vai ser minha 17ª participação. 90% das vezes eu fechei o rally a um mês do rally. A um mês do rally. E é uma prova que assim, a galera se prepara um ano. Sim. Então é uma puta doideira. E o cara, ele campeão, pro cara ser campeão de moto de um Rally dos Sertões, a gente tá falando, cara, do segundo maior rally do mundo. O cara, a primeira coisa é que ele tem que estar rápido, né? Não, entendeu? Pior que às vezes, né, a gente fala que assim, essa frase ela é uma falácia, mas enfim, o que a gente escuta muito é que você não ganha o rally, os outros que perdem. Mentira. Há muito tempo atrás era isso. Há muito tempo atrás, eu quando ganhei, não foi eu que ganhei, foram os meus concorrentes que perderam. O erro do adversário. Ele se perdeu, caiu, quebrou. Enfim, essas são as regras do jogo, faz parte. Sim. Quando você me pergunta, né, em 2011, eu já era um piloto veterano. Sim, já tinha terminado várias vezes entre os 3 primeiros e tal. Eu volto talvez naquela primeira frase que o Zé falou. É muito louco, porque na vida, às vezes, você aprende mais com os tombos que você leva do que com as vitórias, com os troféus que você leva para casa. Quem apanha lembra, quem bate esquece, né? Aquele negócio. Então, assim, eu nesses primeiros anos que eu terminava entre os 3 primeiros e tal, eu, assim, sem falsa modéstia, não me acho um piloto ruim, eu sou um piloto rápido, sou muito experiente. Mas eu sempre achei que eu estive muito mais preparado nos anos sequentes, que por acaso eu me quebrei, não terminei, tive algum problema. O mercado leu de outra forma, né? De certa forma, o mercado lia e falava, o Thiago ou se mata, ou ganha ou se mata. Eu falava, não é assim. Por acaso, esse ano, passados 20 anos, hoje o mercado já lê diferente, porque ele realmente vê que o rally é uma categoria, vamos dizer, que tem seus riscos envolvidos. E dentro da minha história no rally ali, eu tenho o meu valor, de estar ainda onde eu estou competindo. Total. Agora me explica o seu valor. Você não diminui com 3 curecas. Não tô diminuindo. Não diminui. E com que velocidade que você passa? Também tem esse outro ponto. A gente já tá numa fase mais madura, né? Não tem mais aqueles mesmos 20 anos. Mas eu tô tentando me colocar na cabeça dele em 2011 aqui. Cara, 3 curecas, cara. Deixa eu... Tá bom. Mas então, agora eu vou falar. Nesse meu acidente de 2011, não tinha nenhuma cureca. Aí que tá então, o aí que tá. Tu vê, né, Não tinha. Realmente não tinha. Ela tinha falado o seguinte... Peraí. Vamos mapear o negócio. Qual era o trajeto daquele ano? Qual era o... Putz, eu lembro bem. Eu caí, eu tava chegando em Anápolis. A gente saía de... Não, era Pirinópolis. Você caiu na Serra de Pirinópolis. Não, sim, mas eu fui operado em Anápolis. Isso, Mas tu te arrebentou, tomou teu capote aonde? Especificamente? Nessa Serra de Pirinópolis. Na Serra de Pirinópolis. E, cara, tu lembra, assim... Agora é parte da curiosidade mórbida, né? Que eu sempre falo. Diz aí, cara, o que tu lembra? Cara, como é muito foi? louco. Pinta o acidente pra gente, o momento. Você lembra que posição que você largou? Na verdade foi assim, esse era um ano bem importante pra mim, né? Todos os anos são, cada um dentro da sua importância, mas eu morava em Natal na época e tinha uma importância lá que eu tava com um patrocinador que não é o meu atual, por isso que eu não vou falar ele, mas enfim. A gente já vinha numa sequência de anos que, puxa, fui nos Sertões 2009, tava liderando a prova, aí numa curva, tava 50 por hora, fazia uma curva, você subindo, beirava um morro e você saía num platô, que inclusive tinha um monte de fotógrafo e tal. Eu era o primeiro a passar, tava em primeiro, no que eu passei aqui em cima, parece que abriram o galinheiro. Juro, passaram umas 70 galinhas na minha frente, eu desviei de uma, de outra, devagar, desviei, uma pegou na minha roda dianteira, a minha roda dianteira fez assim, eu tava de pé na moto. No que ela fez assim, eu coloquei o pé no chão. No que eu coloquei o pé no chão, torci meu pé, rompi o ligamento e fraturei a tíbia nessa torção. 2009. E aí... Tu veio de 2011 sedento. Aí eu fui correndo no Dakar, também tive acidente, não sei o quê. Aí Sertões, tive acidente. Aí eu fui em 2011 eu falei, putz, eu preciso ser grato a esse meu patrocinador. A gente fez muito trabalho junto, a ponto que a gente ficou vários anos juntos. Mas eu falei, putz, eu preciso ir bem, né? E nesse ano específico, a gente tinha um brasileiro que era um super nome, é até hoje, uma super referência, Felipe Zanol, que ele tinha sido 10 vezes campeão de enduro e que ele estava entrando no rally.
Então, para mim, naquele ano, ele era o meu, vamos dizer, um dos meus principais challengers. E é importante no começo do rally você assumir uma liderança, assim. Tem aquela famosa frase que eu falei que é uma falácia, de que vem administrando que cai no colo. Não existe. Você tem que atacar e minha ideia é administrar a diferença. E era o primeiro dia e para mim era importante. Eu fui saber depois que nesse momento que eu caí, eu estava 2 minutos na frente do segundo, que é muito tempo. Isso foi, então, no primeiro dia já? Foi no primeiro dia. E o mais interessante é que esse foi meu primeiro rally. Que doideira. Não, e o primeiro dia do rally é o seguinte, o rally, que é uma prova que normalmente ela acontece ali, né, 10 dias, né, 7 a 10 dias, o ano passado foram 15 dias, ela é uma prova extremamente complexa e é como qualquer engrenagem, né, ela demora a entrar no eixo ali, então todo mundo fala que assim, o primeiro e o segundo dia são os mais complicados, para todo mundo. Imagina então pro Zé, que era um marinheiro de primeira viagem, que era o primeiro dia do primeiro rally dele. Não, e eu vou te falar, e como era moto, e a gente sempre faz chegada. Então a chegada era em Pirenópolis, a chegada. E aí a gente sempre tava cobrindo o final. Aí o deslocamento final era quase zero, que era praticamente dentro de Pirenópolis, a gente tava fazendo a chegada, né? Então, a gente tá falando assim, eu tô falando de 1 hora de rally. Do meu primeiro rally. Era o começo. Era 1 hora. Você ainda tava comendo pão com mortadela ali do café da manhã. Mas eu, por exemplo, naquele dia, quando você largou, você acordou, falou assim, eu vou pegar o Zanol. Qual era a tua estratégia? Assim, exatamente. A gente, assim, dentro daqueles 3 níveis, né, vamos dizer, eu tava mais próximo do meu terceiro nível ali. Andando forte, rápido. Claro que a gente, na competição, você adquire ali uma experiência, né? A gente espera. Minha mãe que escute que sim, mãe, eu adquiro essa experiência. Mas pra gente não se expor ao risco, como eu falei dos motociclistas ali, os motoboys que andam no dia a dia em São Paulo. Esses caras não têm noção. Quando o cara entra num corredor na 23 de maio... Eu posso estar na velocidade dele com mais segurança, porque eu só ando de moto em São Paulo olhando pro retrovisor, eu nem olho pra frente. Retrovisor é onde tem radar, né? Pra mim, assim, eu procuro mais radar do que qualquer coisa, mas um cara desse, ele não tem noção, ele tá olhando pra frente e ele não acha que o cara vai atacar uma bituca de cigarro, uma latinha de cerveja, pode acontecer qualquer coisa, o cara pode abrir a porta. Qualquer coisa que o cara fizer, ele dá uma olhada no retrovisor. Só que um cara desse não tem essa noção. Então ele anda no milhão lá e a chance dele se acidentar e aí chegar num óbito, num caso mais extremo, é grande, porque ele está muito rápido. No rally a gente não chega nesse ponto, né? A gente tem ali um controle do que, obviamente, eu não vou entrar... Se bem que nesse caso, nesse acidente, eu entrei na curva acelerando. Não, é que você não tem... Deixa eu te dar um exemplo de fora. Quando você está fechando o rally... Aí você não pode deixar ninguém entrar. Então a gente fica em posições estratégicas lá. Aí a gente tava fechando o rally e tal, não sei o que, imagina. Aí você tá numa estrada de terra, num cruzamento, e a gente tá fechando. Aí começa a chegar um cara, fala assim, eu quero passar. Eu falei, cara, o rally vai passar. Não dá pra você entrar. Falei, não, mas eu vou ali, é rapidinho. Eu falei, cara, não dá tempo de você passar. Não dá. Aí o cara, não, eu sou piloto. E o cara chega numa CG 125. Aí o cara, eu sou piloto. Cara, eu falei, velho, não dá. Espera. Aí começa... Bum, bum. Aí o cara fala, olha a zoeira. Nossa, olha a zoeira. Aí vem vindo. A hora que passa a moto, cara... O cara fica ali já quietinho. Eu falo, quer entrar? Ele, não quer. O nível 3 desses caras... Você não tem noção do que é. Sabe um parênteses dentro dessa história que é muito curioso? Porque assim, esse é um trabalho... gigantesco que a organização faz e que ninguém às vezes tem muita noção. Além de fechar, né, para ninguém entrar na estrada, então ficar em todas as principais, vamos dizer, ruas ali e tal, você tem que avisar, imagina, numa especial de 500 km, tem que avisar todas as propriedades, fazenda, porque assim, não é o cara que vem da estrada entrar, é ou você que tá na sua fazenda, que acorda no domingo lá e quer ir pra cidade. Pega o caminhãozão agrícola lá e vai... Cara, porque eles não vão parar. É loucura. Alguém já deve ter se matado assim. E a coisa mais... Cara, a coisa mais fácil que tem é você botar 120 numa moto ali, não é? Sim, sim. Entendeu? A moto, cara, juro, a moto é o tamanho dessa mesa. Não, eu tô ligado, só... Porque o que acontece? Como é que você fecha o rally? Né? A equipe técnica. Fica a equipe técnica e a equipe médica responsável pela cobertura do trecho especial.
Então, qualquer ponto de cruzamento vai ter uma equipe técnica ali impedindo que alguém entre. Qualquer pessoa. Cara, a gente já chegou a parar até carro funerário com o corpo dentro que não dava para entrar. Caminhão de leite, ônibus escolar... As crianças querendo estudar. A motinho. Cara, já teve caso, já teve vezes de assim... tô indo levar leite. Eu lembro uma vez que tava levando, sei lá o que compraram. Não, compra. Quando é caminhão de leite, estraga, compra. Imagina. Você fala assim, cara, você avisa a organização, fala assim, olha, tem um caminhão de leite aqui, ó. Quanto que é o caminhão? Não sei o que, tantos mil. Então, beleza, compra, porque vai estragar o leite. Cara, chegando em casa atrasado, falando, mulher, tu não sabe que parar no rally lá, não deu pra passar, velho. Os caras compraram 3 horas, os caras passando com o negócio lá. O pior é para ônibus escolar, porque o que acontece? As crianças começam a ficar com sede, no sol... Você pega toda a tua água, você tem que dar pra... Vocês são uns malfeitores. Cara, não, você não pode. Tem que conciliar de parar o caminhão de leite no dia, né? E aí você fica lá, você tem que dar uma de Serginho Malandro pra acalmar as crianças, porque o rally tá passando. Tu tava, tu era um competidor, tava assistindo esse trecho e aí, tava ajudando. Não, eu era parte da equipe médica. Tá, tu tava como equipe médica. Então, no trecho especial, fica a equipe técnica espalhada, fechando, sabia. E eu de equipe médica para dar o suporte técnico. Assim, o roteiro, obviamente, ele é desconhecido para os competidores, mas a organização ela tem tudo muito mapeado. Ela levanta fazendo esse roteiro e aí previamente ela já define aonde que são os pontos estratégicos para colocar a organização. Então a equipe técnica ela é dividida em 4 equipes. Eu posso falar alguns números errados, mas é mais ou menos isso, 4 ou 5 equipes. Cada equipe tem, aqui acho que aumentou, tem mais uma agora. Do ano passado, agora tem e aí cada equipe tem, sei lá, 7 carros. São 70 carros na organização. 70. Para fechar uma especial. E aí, dentro de cada carro, você tem lá a figura do médico, você tem lá a figura do motorista, você tem lá a figura do comissário de prova, você tem todas as figuras, que todos os carros têm isso. Levam imprensa, fotógrafo, e aí vão distribuindo ao longo desse percurso, desses 500 quilômetros, todos esses carros vão ficando distribuídos a ponto de deixar a prova inteira fechada e facilitando o resgate. Então, teve um acidente... No caso, tem um atendimento imediato que vem um médico terrestre, que foi o Zé que me salvou, Anjo. Aí ele avalia, o caso do Fantozzi aqui é complicado, precisamos de helicóptero mesmo. Aí o helicóptero lá não tinha onde pousar. Vamos contar antes disso. Você quer saber o que estava na minha cabeça? Isso eu quero saber o que estava na tua cabeça. Você largou... Porque, cara, você estava chegando em Pirenópolis. Estava na chegada. Quantos quilômetros era esse trajeto? Só para esse primeiro dia? Eu acho que eram uns 200 quilômetros. Era uma especial relativamente curta. Ela era muito acidentada. Pirenópolis é uma região muito acidentada. Eu de verdade, eu estava muito focado. Assim, você vê, inclusive, as fotos minhas desse dia. Todas as curvas. Eu estava no meio da estrada. Eu não estava espalhando. Não tava... Essa é uma leitura que as pessoas tendem a fazer. Estava se matando. Não estava. Inclusive, eu vou bater firmemente... que para mim a planilha ela precisa evoluir, né? Já está há 15, 20 anos que eu bato nessa mesma tecla. E nesse caso específico eu caí por causa de um problema na planilha, no meu ponto de vista. Então, o que acontece? Ela tem muita informação. E você lembra? Lembro de tudo. Eu lembro... Como é que foi? Então, eu larguei, eu passei o Jucabala, que já é um piloto que anda forte, eu passei ele. E aí tinha uma referência lá, que de novo eram 2 curecas. Eu já não leio 2 curecas, porque tradicionalmente 2 curecas não é nada. E realmente não era nada. Só uma dica boa para os pilotos jovens que estão começando. 2 curecas, tu toca por cima que não é nada. Não é nada. Mas o que acontece? Na referência ele falava o seguinte, erosões nos próximos 4 quilômetros. Então assim, a minha erosão que eu caí, no meu ponto de vista, ela era uma erosão mais... complicada porque ela não era visível. Eu acho que a planilha ela tem que colocar informações que não é visível. O que é visível, eu não preciso... A pedra, eu estou vendo a pedra, né? Eu costumo usar a analogia para quem anda de carro em São Paulo, é a mesma coisa que você ficar colocando, né? Você está numa avenida reta, ficar colocando poste, aí chegar na curva tem um poste na curva. Aí vai colocar o poste. Você vai achar que é o mesmo poste que você está vendo na reta, só que não, é na curva, e você bate nele. Se não colocasse nenhum poste, colocasse na curva poste, você ia falar, opa, esse poste eu não vejo, entendeu? E erosões nos próximos 4 km para eles é o plano, é essa mesa aqui, ó. Parece, assim, olhando de forma leiga, parece uma descrição ruim para um perigo. E tem vários fatores, na verdade. Esse ano eu estava com uma suspensão nova que eu não consegui testar. Eu
de novo, falei, né? 90% das vezes eu fechei há um mês do rally. Então é tudo sempre rush, né? Aquela puta correria, chegou a suspensão. A única vez que eu consegui testar ela antes do rally, eu falei pro pessoal da minha equipe. Eu falei, cara, eu tô com medo dessa suspensão. Porque ela era assim, você vinha numa calçada, numa lombada, se você viesse a 80 por hora, se você viesse a 150, 200, você nem sentia. Ou seja, quanto mais rápido você passava, era meu. Tipo, puxando pro veneno, assim. E eu falei antes, cantei a bola pros caras. Falei, eu tô com medo dessa suspensão. Ela tá me fazendo correr, o problema é E aí, nesse trecho específico, né, era erosões nos próximos quilômetros, erosão invisível, eu tava vindo acelerando tudo e tava numa boa. Tu lembra mais ou menos quantos quilômetros por hora? Tá? Eu tava... É relativo. Sabe por que é relativo? Porque às vezes você tá a 120 por hora e eu vou falar que você tá muito mais rápido que como no rally ano passado. No ano passado, que era o maior rally do mundo e tal, foram muitas retas e estradas no Rio Grande do Sul. Você conhece bem, um pessoal polido, culto. As estradas são maravilhosas. Estradas realmente muito boas. Teve um dia que eu, larguei, acelerando tudo. Eu falei, não tirava a mão do acelerador. Uma hora eu falei, cara, preciso ver há quanto tempo eu tô acelerando tudo sem tirar a mão do acelerador, fazendo curva, subida, descida, acelerando tudo. Aí eu não consegui olhar, que é o relógio, né? Aí ficou aquela... E aí, obviamente, eu devia estar lá no meu 180, já ficou aquela dificuldade, fui olhar, eu estava 35 minutos acelerando tudo. Por isso que eu digo, cara, imagina o nível de concentração e de saco também, né, velho? Total. E aí, nesse sentido, eu te falo, nesse momento que a gente estava acelerando tudo, não tinha nada perigoso, porque alguma coisa poderia acontecer. E lá, Pirinópolis, por ser uma super acidentado, provavelmente não estava tão rápido. Mas estava rápido. E aí teve um momento do acidente, era uma curva, era uma erosão transversal, eu vim de pé, eu via a curva abrindo, então entrei acelerando tudo. E daí na erosão, na curva não tinha o que fazer, só deu tempo de eu levantar a roda dianteira. A traseira, eu estava acelerando tudo, então como ela bateu em rotação, ela fez o movimento contrário à suspensão. Então é como se ela tivesse batido seco. Entendi. Aí ela, bateu, me arremessou. Tu foi jogado para cima. Eu parei, parece que era 300 metros da erosão. 300 metros, cara? Isso tudo fui capotando, cara. Capotando. Eu lembro eu capotando. Aí capotava, voava pro ar e... eu lembro de tudo. Esse acidente eu lembro de tudo, cara. Vou juntar as coisas aqui pra não dar... Isso eu nem pensei, cara. Não dá sei. tempo, não né? sei, cara. Só foi rolando. Só fui rolando. Aí uma hora eu parei, eu falei, nossa senhora, que brisa. Que brisa. E aí eu parei, eu vi uma moto vindo, eu falei, cara, tem um cara... Consciente 100% o tempo inteiro. A ponto que eu olhei e falei assim, cara, tem uma moto vindo na contramão. Aí o cara foi chegando, falei, esse cara tá vindo. Aí quando começou a chegar perto, eu vi que era o número, eu vi que era o Jucabala, eu sabia que eu tinha passado ele. Aí eu falei, cara, tô tonto. Porque eu sabia que, enfim. Aí ele chegou, ele falou, Tiaguinho, como é que você tá? Ele parou. Não, é obrigado. No rally, todo piloto que vem depois do acidente é obrigado a parar e todos os demais são obrigados a continuar, até para informar a organização. Então, como tem carros da organização espalhados em vários pontos, o cara vai para lá e fala, no quilômetro tal, o Thiago se acidentou. E aí que foi o X da questão, porque tinha mais um cara que você tinha que perseguir, que era o Cyril Depré. É que o Cyril já era uma briga de outros anos. Era o arquirrival. E é o francês, corre muito, campeão Dakar. E aí, cara, eu tava na minha primeira hora de rally, porque lembra, a gente faz a chegada... Tu nem tinha... Não, eu tava falando... Não tinha nem pintado a unha ainda. Não tinha nem tempo. Não, eu cheguei lá, né? Porque na divisão... Pô, tô louco pra pintar, então, na divisão da equipe médica, não, tava assim, tava eu aqui na frente, 8 quilômetros pra trás tinha um bombeiro, que era o Ronaldinho. Aí, cheguei lá, imagina, primeiro rally, cara. Eu de médico lá. Aí eu falei pro chefe da equipe, que é o Caporali, falei, ô Capo, me tira uma dúvida. Porque tem uma regra que você nunca pode andar no contra, no Rally dos Sertões. Em qualquer rally. Porque, cara, os caras não vê, você não vê, não tem como ver. Então você não pode ir no contra. Eu falei, ô Capo, se um cara cair pra trás de mim 4 quilômetros e ele é grave, quem vai? Eu, que teoricamente... Ou que tá 30 quilômetros dele pra trás. Ou o cara que tá pra trás tá vindo. O cara que tá pra trás tá vindo. Então, assim, porque a gente não pode ir no contra. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, cara,
Aí tô indo lá, eu falei, meu, imagina se tem um BO desse. Aí, cara, para a moto, fala, hey, man, there! It's bad! Aí eu falei, puta que pariu. In the back or in the front? You got the back. Fuck it. E tocou. Aí eu falei, que isso? Aí começou. Aí começa a rádio. Queda. Aí eu falei... Mas tu, putz, eu louco de e vontade. O problema é que caiu sanduíche. a 2 km atrás. Eu achei que eu ia ficar de boa aqui. E Cara, que tinha acabado de armar a rede. Não, e você tava 2 atrás de mim. Aí eu falei, meu... E o outro tava 8. E o cara falou que tá mal. Aí eu falei pro caporal, Capo, vamos dar um jeito de voltar. Ele, não dá pra gente ir com a caminhonete. Cara, tinha um carinha lá que chegou pra assistir, esses que a gente não deixa entrar. Tava com a moto. Um local. Aí eu falei assim... Aí Você dirige bem mesmo? Não, aí o Carlinhos falou, Caporale. Falou assim, me empresta tua moto. Aí o cara, não, pode pegar. Eu falei, a gente vai de moto. Caramba, GTA. Eu falei, cara, de moto? Mas vou de moto sem capacete? Aí ele... Os caras pilotam motocicleta com 10 anos. Não, aí eu falei assim, cara, eu vou de moto. Ele, não, cara, vamos indo. Então, beleza, vai com o capacete você ou você? O Carlinhos falou, Caporale. Aí ele montou na moto, cara... Uma motinho comum. CG. Aí ele montou na moto assim, aí eu subi atrás, cara, eu nunca tinha andado de moto na minha vida, cara. Cara, por ser cirurgião do trauma, uma das coisas que eu mais morro de medo é moto. Imagino. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, a hora que eu fui subir na moto, cara, e eu era gordo. Meu apelido tinha que ser gordo. Cara, a hora que eu passei, eu fui passar o pé assim, eu pá na lanterninha do cara. E o Caporale também não é lá nos mais fit. Magrinho, né? A moto do cara ainda. Eu joguei a lanterna longe, pau! Aí o Caporale entrou, cara, eu não sabia andar de moto, nunca... Cara, a primeira coisa que eu fiz, ao invés de eu encaixar no Caporale, eu segurei... lá atrás, ele falou, meu, abraça aqui, meu. Eu fiquei aqui na churrasqueira, aqui segurando. Cara, a hora que ele vara uma lomba, eu fui pra trás, assim, imagina eu com a equipe, o mochilão da equipe médica, vou pra trás e pau! Na churrasqueira lá, da moto. Aí eu falei, puta, toca o pau. A hora que a gente chega, a hora que eu chego, cara, você tava estatelado no chão. Aí tem o problema, né? Eu queria ver fotos disso, sabia? Eu inclusive, vários pilotos que paravam lá, os caras falavam, meu, você é afetado, porque os caras paravam, tá bem, eu falava, meu, acha minha GoPro. Eu só queria que achasse a minha GoPro do capacete. E o maior, imagina, ele tava estatelado no meio da especial. Só que o que acontece? Primeira coisa numa prova off-road dessa, segurança de cena. A hora que eu cheguei lá, eu falei, vão atropelar o cara. Primeira coisa que eu fiz, eu fui no Jucabala. Eu falei, cara, e era curva, né? Eu falei, eu preciso que você volta, cara, 500 metros. Vamos deixar a moto aqui na frente. A gente deixa a moto aqui pra proteger, não muito perto da gente, assim, uns 100 metros pra gente, deixar a moto pros caras ver. E você vai ficar lá na frente sinalizando pros caras tirar a velocidade, que a gente vai estar aqui no meio. Aí eu cheguei pra você, falei, pô, e aí, tudo bem, tal. Aí eu falei, cara, você consegue levantar? Porque o que a gente faz? Você tá no meio do rally. Cara, os caras estão vindo a 180. Você fala, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o cara se o cara tá no... Porque se um cara tá no meio de uma Porra, especial... eu nunca falei isso com você, vai ser do caralho. Eu quero saber como é que foi esse começo desse atendimento aí. Porque se você tá no meio da especial, você fala, cara, ninguém em sã consciência vai ficar estatelado no meio da especial. Você tá entendendo? É a mesma coisa você cair no meio da 23 e ficar lá repousando. É instinto, assim, animal, né? Se um animal for atropelado, ele rasteja pro canto. Esse foi o primeiro acidente da minha vida que eu caí e fiquei parado onde eu caí. Então, mas... eu tava mal, eu tinha quebrado o fêmur na bacia e tinha fratura exposta no cotovelo. Aí eu cheguei lá e falei, cara, você tá sentindo... Você consegue levantar? Ele, não, tá doendo nas costas, Eu falei, cara, TRM, né? Que é trauma raque medular. Eu falei, aí eu já passei o telefone. Eu peguei o rádio, aí passei pro Clemar, que era o chefe, falei, chefe, vamos ter que tirar aqui da cena que o cara não tá conseguindo mexer, não pode ter um trauma raque medular aqui. Pode descer o helicóptero. Cara, aí segurando, aí o Carlinhos foi lá sinalizar, porque você tem que arrumar um lugar pro helicóptero pousar.
Tem que abrir um clarão. Imagina, e na serra, no meio da serra de Pirinópolis, assim... Aí você vê, a hora que você vê o helicóptero... Porque, cara, imagina, você tá lá na... Mas não tinha... Tu viu sangramento? Não tinha sangramento, porque a gente usa muita roupa, né? Tava... E aí o que aconteceu? Lycra, aí colete, camiseta, jaqueta... Chamei o helicóptero, aí eu falei assim, puta, cara, beleza. Então vai chegar o socorro, vamos ver o que rolou. Aí ele chegou, tava com uma dor aqui no braço. Aí eu falei, cara, eu preciso ver o que tem aí. E cara, tava, meu, pó pra caramba. Eu imagino a adrenalina do atendimento. No primeiro dia ainda, falando, nossa, aquele meu misto quente, meu. Larguei o misto quente pra mim ver o cara aqui. Não, e outra... sem meio pé frio do caramba. Não, eu fico imaginando, tipo, a adrenalina do teu atendimento também, porque, tipo, tu tem que fazer aquele negócio de, não pode tirar o cara da cena, porque, né, não, tem que ver ali, isso não tem lesão noção. cervical, só que, meu, tá vindo... A prova inteira pra cima do cara, tu tem que tirar e uma coisa que a gente faz com os caras do esporte... Cara, a gente não corta o equipamento do cara por causa do preço do equipamento do cara. Sim, esse você vê que esse é médico que conhece. Esse é médico que conhece. Não, é a primeira briga. Não. Aí a hora que eu vi, cara, eu juro por Deus, era branca a tua roupa, aí tinha uma gotinha de sangue. Eu falei, velho, já era, vou ter que ver. Falei, porque vai mudar a tua conduta inteira. Aí torei no meio. Olha que eu toro no meio, puf. Você já viu lá em campo? Foi. Aí, puf, osso pra fora. Aí eu passei, falei, Clemar, e com exposta junto, velho. Pode vir. Aí nisso, chegou o helicóptero, desce o helicóptero. Cara, pousou onde? Cara, a gente achou uns 300 metros pra dentro do mato, um lugar que o helicóptero conseguia pousar. Aí Só que pra chegar nos 300 metros era rio, cachoeira. 300 metros não aqui, né? 300 metros no meio do nada. Eu falei, ia ter que tirar de prancha, porque normalmente a gente não tira de prancha, né, cara? Você tenta fazer autoestricação assistida, que autoestricação assistida é se você tenta fazer com que a vítima ela levante sozinha pra ir, porque a gente tá numa condição... que é medicina de aventura, assim, é aquilo que eu falo assim, não é SAMU, entendeu? Sim. Você tá no meio do nada, você não tem sinal, você não tem nada, né? e o negócio tá torando ali. Aí desceu o helicóptero, trouxe a prancha, a hora que chegou a prancha, juro pra você, cara, chegou a prancha, aí chegou o outro médico, chegou o outro socorrista, porque tava só eu e o caporale lá. Aí dá uma relaxada. Mano, cara, eu dei uma sentada aqui assim, eu passei pra prancha, eu falei, cara... Meteu aí você cefazol 2 gramas? Não tinha antibiótico? Não, eu fiz morfina. Não fez nada de antibiótico? Não tinha nada lá, não tinha. A conduta pra não, a gente eu só peguei morfina intramuscular, né, que tava... Sim, mas as tuas condições também devem ser limitadas. O que o cara tem na bala lá? No meio do nada, fiz a morfininha, talinha fixa. Tala coloquei fixa. A tala e pranchamos. E aí, o que você queria ver? Você queria ver foto? Eu queria. Você tem? Vem aí, Pedrão. Não creio. Aqui é o programa do Luciano Huck. Cara. Essa que era a surpresa. Eu queria ver o Caíto lá no meio do negócio. Eu queria ver assim, eu queria ver sangue. Essa quem deve ter o caporale. Aí a gente já tava lá no helicóptero. Aí uma cena bem estável. Eu nesse momento, quando fui entrar, é muito louco isso, porque quando eu lembro obviamente alguns flashes, né? Eu acho que até por preservação, o corpo humano é muito inteligente, né? Então eu não lembro de tudo, mas eu lembro alguns flashes. Eu lembro o momento que eu tava entrando no helicóptero, que foi o primeiro momento que caiu a ficha do tipo, tô saindo do rally. Porque é muito intenso, né? Muito treino, assim. Por mais que eu fechei no mês, a gente tá 6 meses trabalhando. Nesse ano em específico, eu não tinha fechado no mês. Na verdade, eu vinha, como eu disse, numa sequência de alguns anos com o mesmo patrocinador. Então, esse era os 10% dos rallies que eu já sabia que eu ia correr com muita antecedência. Então, mas essa muito ficha treinado. Que caiu foi do quê? Que você fraturou ou que você abandonou a prova? Eu tava saindo da prova. Até aí tu não tinha... Não, eu tava caído, eu nem pensei que eu tava saindo da prova. Eu tava naquele estado, não sei. Aí quando eu entrei na maca, que os caras me colocaram foram me colocar no helicóptero, eu falei, caramba, tô saindo da prova. Aí foi a primeira vez que eu comecei a chorar. Aí os médicos me falaram, puta, aí eles se ligaram que eu tava chorando por causa disso, eles até falaram aquela frase que, por favor, nunca falem. O ano que vem tem mais. E o ano que vem tem mais, filha da puta, você não sabe o que eu fiz pra chegar nesse ano.
E aí foi até quando deu uma tranquilizada. Que aí eles entraram no rádio e falaram, não, o Thiago tá bem, o quadro dele é estável. E aí foi todo o processo até eu chegar lá em Anápolis. E aí foi baixando... Agora você vê que o X da questão, que quem trabalha com esporte, medicina de aventura, o cara tem que entender que quando a pior dor para um atleta... É sair da prova. É sair da prova. O cara tava com fratura de fêmur, fratura exposta de cotovelo. E aí você... E a bacia também. A fratura de bacia. E eu tô chorando porque eu tô saindo da prova. Mas é o que vinha na cabeça na hora. Mas e outra, o que é pra você isso, né? Sim. O que é um Rally dos Sertões, Sim. né? O que é você se preparar? É literalmente você viu. Sabe que é muito louco. Tudo Sabe que é muito louco, Zé? Você foi um anjo que participou desse meu resgate. Você esteve presente num dos meus acidentes mais. Eu tenho 3 grandes acidentes na vida, esse foi um deles. Cada um dentro da sua particularidade, né? Não em termos de sequela ou. Por exemplo, esse. Eu lembro de tudo. Tem alguns acidentes que eu não lembro de nada, enfim. Mas foi um acidente que me assustou, porque eu estava com a prova muito controlada, eu estava muito bem fisicamente, eu me sentia muito superior aos meus concorrentes, eu estava com bom equipamento, eu estava com bom patrocinador, eu estava com tudo muito bom, e de repente deu ruim, né? E aí foi o momento que eu comecei a avaliar do tipo, epa, nem tudo é tão controlado nessa história. Quando eu cheguei no hospital aqui, eu já estava 3h30 com fratura exposta, então uma hora chegou um médico para mim. Isso em Anápolis. Em Anápolis. Um médico chegou para mim de um SUS e falou, meu, é o seguinte, você tá mais de 3h30 do seu acidente, ele falou, você tá com fratura exposta, ele falou, preciso operar seu braço até 4 horas, você vai perder o braço. Aí eu falei, você me autoriza a operar? Eu falei, você opera bem? Ele falou, 15 vezes por dia. Falei, pô, eu já pensei, eu falei, meu, cara deve operar comendo um sanduba do Mac, né, cara? Falei, bom, então manda bala, cara. Com certeza experiência você tem. Eu falei, capricha. Aí eu falei, meu, eu preciso falar com alguém da minha família. Eu falei, consegue um celular, que até então não tinha falado com ninguém. Aí consegui um celular, liguei, obviamente já tava todo mundo sabendo, meu irmão. Eu sempre ligo, você tem sempre alguém fofoqueiro, né? Eu tenho um irmão que é o mais fofoqueiro. Eu ligo pra ele, e meu, já todo mundo, eu falei, beleza. O Rodrigo, meu, ele agita, fala com todo mundo. Aí falei pro cara, falei, meu, capricha aí, fui ser operado e tal. A cirurgia foi excelente, o cara era realmente muito bom. O pós-operatório foi bizarro, né? Dolorido? Não, SUS Anápolis. Então, assim, tinha, sei lá, umas 9 camas. Aí tinha o cara que tinha tomado os tiros, da facada. O outro que tava com um negócio aqui na parte genital, aqui, que ficava umas moscas voando, que eu não entendia nada. Bom, enfim. Quando a minha mãe chegou no outro dia ali, a enfermeira falou, olha isso, eu inconsciente na parte do... Ela falou assim, seu filho não quis tomar banho, ele não quis nem tomar água, não quis nem o travesseiro. Eu falei, nossa, eu inconsciente, eu tava consciente. Viu me oferecer algo, eu falava, não quero nada, cara, me deixa aqui no meu cantinho aqui que eu tô bem. Mas, enfim, aí a gente foi transferido pro hospital e tal. E foi muito louco, porque foi a primeira vez em tantos anos correndo que eu vi minha mãe chorando, cara. Que na verdade, o que aconteceu? Eu voltei aí, e você sempre tem aquela coisa, né, do acidente, você fala, não vou correr mais, tal. Eu nunca falei isso. O meu irmão sempre falou, eu nunca falei isso. Essa foi a primeira vez que eu falei, não vou correr mais, chega. Falei, cara, o negócio tá fora do meu controle. Por que tu acha que aí tu começou a ver esses outros elementos que talvez... Não, porque eu tava com a prova muito sob controle. E aí, de novo, eu não concordo com a planilha, mas cara, um errinho qualquer, ou qualquer coisa que, às vezes, não necessariamente eu tenha razão, mas no meu ponto de vista eu tenho razão, me fez cair. E essa é uma prova, como a gente falou, é muito diferente de um motoboy que anda na cidade no dia a dia. A gente tá andando aqui 5.000 quilômetros. Então é mentira que a gente anda na fase 3. A gente anda na 2, na 1. É que a gente treina para cada vez a nossa 2 e a 1 ser cada vez mais alta. Sim. Mas assim, a gente não pode andar na 3, é diferente de um circuito fechado. Lá, o Verstappen, motocross, o cara tá andando na 3, na 4. Então o cara decora aquilo, ele sonha, ele vai para andar na fase 5. Numa situação dessa, a gente treina para andar na 1, na 2. E eu tava andando nessa fase 1 e 2, e daí eu caí. Então foi um momento que eu falei, opa, o negócio não é tão controlado como eu imaginava. Cara, e esse momento que tu falou que começou a chorar, tipo, porque tu percebeu não a gravidade dos teus traumas, enfim, mas por causa das questões competitivas, nesse voo até a base, depois até o hospital, que pelo que eu entendi, tu foi operado praticamente no mesmo dia. Tu ficou indo e voltando nessa história de... Não, porque assim...
A gente aprende muita coisa e o rally tem pessoas muito ricas, assim. O rally ele é formado por pessoas, acima de tudo. Desde os competidores até as equipes de apoio, organização, equipe médica. E, são gente da gente. Então são tudo puta parceiro, todo mundo quer alguma... E todo mundo se identifica ali. Eu tenho, assim, uma legião de muitos amigos, gente que torce por mim. Então todo mundo se sensibiliza. Claro que aquele momento meu ali de sofrimento, de dor, não é só meu. É de todo mundo, inclusive de quem tá me resgatando. O Zé, talvez, marinheiro de primeira viagem, ele tava ali meio perdido, mas... Todo mundo, o cara se... como se o cara... É uma família, né, cara? Exato. Então aí a gente foi conversando. A gente foi conversando muito no helicóptero e tal. Você já vira a página, já sai do rally. E era a primeira etapa. Era a primeira, tá todo mundo frio. Não, porque essa velocidade de processamento, a gente tem visto isso bastante aqui com as conversas com os entrevistados, e que, obviamente, cada um tem a sua velocidade de processamento, principalmente dessa parte de... Cara, de estar saindo da competição, ou de já estar projetando voltar, ou já estar naquela frustração de acabou pra mim. É muito louco a reação de cada um, então, e eu queria entender em que momento isso foi meio que aconteceu, mas tu falou um troço interessante, que, cara, tu beleza, chorou, mas aí a galera veio ali, te deu o suporte, e tu falou, tá bom, tô fora, vou... Na verdade, eu fui operado, minha mãe me buscou, daí eu fui pro hospital. Aí quando eu fui pro hospital, que eu fiquei internado depois, imagina que isso foi no primeiro dia. Mas eu fui operado em Anápolis, primeiro dia. No SUS. No SUS. Aí, dormi lá. Então, começou o segundo dia. No segundo dia, foi quando minha mãe me buscou, eu fui pra Goiânia. Aí, entramos lá. Aí, eu dormi. No terceiro dia, quando eu tava falando com a minha mãe, eu falei pra minha mãe, mãe, não vou correr mais. Falei, chega, esse foi o último rally, já deu. Ela, ai, filho, eu também acho, que bom. Aí, nisso, a minha equipe de apoio, como foi no primeiro dia, e eu caí, eu falei pros caras, cara... Continuem acompanhando, porque todo mundo vai lá pra viagem e tal. Eu falei, continua acompanhando, whatever. No terceiro dia, quando eu já tava mais, vamos dizer, falando no celular e tudo, foi quando eles me falaram, Fantozzi, no primeiro dia você tava 2 minutos na frente do segundo, que é muito tempo. Aí doeu mais. Aí eles falaram, Fantozzi, sua moto não aconteceu nada. Aí foi o momento que eu falei, cara, então guarda a moto que o ano que vem a gente vai voltar. Aí foi a primeira vez que minha mãe começou a chorar, que ela nunca tinha chorado. Ela começou a chorar, eu falei, nossa, mãe, não, sério? Eu não vou correr. Não, e a coisa mais difícil que tem, cara, é se tirar um atleta de prova. Eu lembro que teve um... É muito envolvimento, né? Teve um lá. japonês, cara, que ele capotou um quadre um dia, e aí... Porque você... No mesmo ali? Não, já tinha sido mais pra frente. Ele capotou, caralho, não vou deixar tu voltar de médico. Não, mas posso falar, mas acontece muitos acidentes, com certeza, cara. Nossa, e o cara, ele capotou, e você não pode auxiliar o piloto a voltar pra prova. Você pode auxiliar ele pra tirar ele da prova. Então assim, eu vou lá, olha, tirar o Fantozzi, vou resgatar, tá? Mas eu não posso facilitar pra ele voltar pra prova. E aí o que acontece? O japonês caiu, cara, ele fraturou o húmero. Eu examinei, aí ele, bota no lugar. Eu falei, cara, tá fraturado. Aí ele, bota no lugar. Eu falei, cara, tá fraturado. Os caras são os doentes, aí ele, só dodói. Você não quer me ajudar? Aí passou um quadre, o cara com o braço pendurado aqui, o braço direito. Dá silver tape aí. Fulano, vem cá, puxa meu quadre aqui. Puxou o quadre, o cara andou mais 90 quilômetros, a hora que ele chegou na cidade... Ele fez o raio-x, estava quebrado, aí não largou, porque ele viu que estava quebrado. Então, a coisa mais difícil é você tirar. Então, quando você pega um quadro desse e você vai atender, a gente fica muito focado, achando que a gente está atendendo igual um motoboy. Mas não é, cara. Ali, o que você está tirando do cara ali... Tem gente que às vezes o cara pensou uma vida para estar lá. Você está tirando uma preparação. Uma vida. Para mim, todo ano é um ano muito importante. Salvo esse ano que eu estou indo numa outra pegada, mais de geração de conteúdo e tal. Todo ano é um envolvimento muito grande, né? Então, às vezes, assim, é o treino financeiro, envolvimento... Até hoje, nem a minha família, nem meus pais, nem meus irmãos entendem o que é os Sertões para mim. De tão intenso que isso é. Então, quando chega num momento assim que acaba, você fala, opa, acabar não. Se depender de mim, eu vou. Eu já andei. Esse ano do Toco, eu cheguei na cidade, lá em Floriano, no Piauí, fui operado, andei os outros 3 dias de gesso.
Terminei a prova, terminei em terceiro na geral ainda. Os caras depois tem que ficar atendendo os caras com dor, com torcicolo, né? Outro dia atendi um cara que tava com dor porque o gato dormiu em cima e ele queria ficar fora do pé dele. Mas mas sabe tá um parênteses de uma história de um japonês, isso foi em 2002 que rolou nos Sertões, essa história é meu ímpar. Em 2002 vieram 2 japoneses andar no Brasil, os caras falavam um A em inglês. Você fala, meu Deus, português? Obviamente que não. Você fala, cara, o cara atravessa o mundo, vem aqui pro Brasil, você fala, que doidão, esse daí é Dodói e Tarja Preta. Enfim, aí o cara tinha os intérpretes e tal, mas o intérprete ficava só na cidade. Durante o percurso o cara não tinha. Não é que o cara me cai, o cara me fratura os 2 dedão da mão. Aí... todo mundo chegava, parava pro japa, falava, e aí, tá tudo bem? Meu dedão. Os caras, beleza, uau. Ô, filha da puta. Parava outro, meu dedão tá fora. Seu dedão, falou, uau. Dedão fora, cara. Ele apontava, ele fazia assim, falava, meu dedo tá fudido. Eu moí os 2. Os caras, beleza, uau. Era pra fazer assim, né, cara? Porra, fala, tô aqui ferrado. Agora, com certeza... doeu mais ter saído. Sem dúvida, sem dúvida. Aprendi muito com uma queda. Eu acho que assim, você sempre tira muitas lições, o que eu errei, onde que eu podia melhorar. Às vezes nem tem erro, você conta com muita sorte também. Mas esse primeiro momento tava tipo, depois da cirurgia, que aí é uma questão que é bem interessante também, porque falando de cotovelo, eu brinco com os meus pacientes que assim, cotovelo é uma articulação ingrata, cara. Cotovelo, se tu dormir com o braço em cima da cabeça, com o cotovelo fletido, ele já acorda meio rígido. Foi a única fisioterapia que eu quase bati no meu fisioterapeuta, cara. Eu falava, esse filho... Todo dia ele tava me dando armlock. Eu falava, eu vou dar um murro nesse cara. Por isso que eu queria saber, porque, tipo, também o processo, dependendo da articulação que tu fratura, o tipo de procedimento e a complicação, enfim, tu precisa de mais de um procedimento e o processo de reabilitação é longo. E aí isso mentalmente dá uma pesada. Porque aí, o que deve passar na tua cabeça? Bom, tudo bem. É aquela merda da frase do ano que vem tem mais, mas de fato ela é uma frase de merda, mas é uma frase realista, porque ano que vem tem mais. Aí tu fala, tá bom, tô com o cotovelo ferrado, vou começar a físio, e aí começa um relógio, acredito, na tua cabeça pra tu te recuperar a tempo. Só que aí tu vê que talvez o negócio não desenrola tão bem. Como é que foi essa questão da recuperação? Esse cotovelo, por isso que eu falo que ele foi até um dos mais graves que eu tive, né? Eu precisei operar ele 8 vezes depois. E não pela fratura em si, que a cirurgia foi excelente, mas porque deu infecção. Aí, depois disso, obviamente que eu fiquei um baita tempo para me recuperar os movimentos. Mas eu tava com aquela coisa, quero voltar. 2012 não, era impossível, não tinha nem recuperado ainda a força. Aí 2013 eu fui na equipe do X-Rally, que são os amigos. Enfim, fui ajudando lá na equipe com eles, que era uma maneira de estar no rally sem ser competindo. Uhum. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, quer saber? Esse negócio tá mais dentro da minha veia do que eu imagino. O que eu ia te perguntar mesmo, Santos, é quando tu voltou a competir, então, em 2014? 15. Quando tu subiu na moto pra voltar mesmo, que tu tava ali pronto pra largar, o que tu acha que mudou na tua pilotagem? Ou assim, da forma como tu via, como tu tinha que correr, ou as coisas que talvez tu tinha que evitar, ou as coisas que tu tinha que mudar, depois de todo desse capote, desse aprendizado? Agora ele fica na zona 4. Eu acho que tem um pouco. Como é que é a foto do cucuruto lá? Dá uma cerveja aí. Eu acho que tem um pouco... A vida, ela é um eterno aprendizado, né? Então, todo dia a gente está aprendendo com as mínimas coisas. Eu acho que ao longo da minha carreira no esporte, no rally, eu, sem dúvida, aprendi muito mais com os meus erros e com meus tombos do que com as minhas vitórias. Então, a gente tem também um lado que, assim, é como qualquer lei do esporte, né? Se você fica olhando para o buraco, você vai cair nele. Então, claro que se você vai subir na moto, você fica pensando no acidente, você fica pensando eu vou me quebrar, e vou cair. Eu procuro tirar isso da cabeça. A minha postura, a minha pilotagem, ela evolui, ela é uma pilotagem sempre mais madura, ainda mais porque na nossa modalidade, que é uma modalidade de rally, ela não é explosão, ela é endurance, né? Ela é tempo, ela é chegar no final, é você fazer também o equipamento aguentar, não é só o corpo. A gente está aqui falando do corpo físico porque eu me acidentei, mas a gente tem muitos problemas em relação ao equipamento, não aguentar a porrada. Então eu acho que foi um pouco... Acima de tudo, obviamente é um prazer, né?
sou suspeito por falar que estar em cima da moto, para mim, é uma das grandes felicidades que eu tenho. Cruzar o Brasil, andar, assim, eu acho que conheço muito o Brasil. O país é lindo, as pessoas, por onde a gente passa, as amizades que a gente faz, não só dentro do rally, mas por onde a gente passa. Eu acho que isso tem um valor gigantesco. E eu tive uma frase que ela me marcou muito em 2009, que inclusive foi um acidente da galinha. Esse acidente da galinha foi uma coisa muito louca, porque eu estava numa categoria que era mundial. E aí, no dia que eu estava ganhando, mas aí obviamente rompi o ligamento, eu terminei ainda o dia com o ligamento rompido. E quando chegou no final do especial, nessa modalidade que eu estava do mundial, tinham, sei lá, 6 pessoas, 7 pessoas, e 4 tinham se quebrado, já tinham saído da prova. É nesse nível. É um negócio que ele tem Arena. E aí, quando eu cheguei no final da cidade, porque assim, eu não sabia que eu tinha quebrado o pé. Eu continuei, mesmo com a dor que eu tava, fui com o pé pra fora e cheguei lá na cidade, aí fui pro hospital, daí os caras fraturou. Aí eu lembro que na época até algum outro piloto que era meu concorrente tinha caído. Quando eu descobri que eu tava ganhando. Aí, você vai ver que choro aparece em alguns momentos. Eu tava falando com o Rodrigo. Essas figuras vão sempre aparecer nas histórias. E aí o Rodrigo falou, você tava ganhando, eu comecei a chorar, não acredito, vou andar, tal. E aí eu tava em terceiro na categoria. Eu falei, quer saber? Vou terminar em terceiro na categoria. E aí eu no outro dia larguei, cara, andei 50 quilômetros, falei, é impossível, não dá pra andar, não conseguia colocar a perna no chão. E aí fui voltar, você não pode voltar na contramão, não pode voltar na contramão, primeiro carro de apoio que eu parei, o cara falou, Fantozzi, essa especial de todo o rally, ele falou, é a mais treta. Ele falou, não tem nenhuma saída. Ele falou, não tem como você voltar. O único caminho pra frente era tipo 300 quilômetros. Aí eu fiz 300 quilômetros com meu pé latejando. Foi assim, um dos maiores sofrimentos meu da vida e tal. E aí quando a gente chegou no deslocamento final, que eu tava no asfalto, eu tava uma hora viajando. E aí 200 quilômetros de asfalto. Você vai a 80 por hora no asfalto. Eu tava atrás de um caminhão. Por 2 horas atrás desse caminhão. Uma hora que eu já tava, vou parar, não aguento mais, vou parar. Depois de 2 horas eu olhei aqueles dizeres lá do caminhão, tava assim, lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. Cara, essa frasezinha, frase, né? Acabou que eu terminei o rally esse ano, fiz os outros 7 dias dos Sertões, terminei em terceiro na geral, na categoria do Mundial, como só tinham 3, e foi isso que me levou pro Dakar. Eu acho que é um pouco isso que me move, eu acho que é um pouco isso que levo depois desses acidentes, que espero não ter mais, mãe. E que você é um mentiroso, falou que não ia correr mais. Depois eu conversei com ela, negociei, já trouxe uns títulos e não caí, então tá tudo em casa. E me conta, e o que tá programado para 2023? 2023 vou num formato diferente, não consegui depois da minha participação em 2022, foi uma participação bem legal, voltando nessa história amador. Não consegui fechar uns patrocínios que é muito caro, né? De fato, o automobilismo no Brasil é tudo muito caro. Então não consegui treinar como eu gostaria de me dedicar nesses 6 meses. Então, por não estar, vamos dizer, competitivo, eu acho que eu sou, mas por eu estar pior do que eu poderia estar, eu quero me tirar da competição esse ano. E aí eu tô indo como embaixador do evento, gerando conteúdo para a organização. Então eu estaria andando, vai ter um dia ou outro ali que eu vou dar uma brincada, dar uma aceleradinha. Imagina mas se não, né? Mas você vai dar uma paradinha, vai parar no pessoal da técnica? Vou parar no pessoal da técnica, vou fazer uma prova divertida, assim, de novo, como acreditando que eu consiga ainda, eu ainda tenho uma meta grande, gente, assim, cada um tem uma loucura na cabeça, né, e eu tenho alguns números na minha cabeça, então eu sou o piloto mais jovem a vencer de moto, gostaria de tentar ser o mais velho e ter a maior diferença entre um título e outro. Então, se eu for campeão ano que vem, com 44 anos, eu vou ser o mais velho a ganhar e com uma diferença de 23 anos entre ambos os títulos. Como é que é a frase do caminhão mesmo? Lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. Vamos embora. Genial.